E aí, galera, no Sanaflix de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anticoncepção. Como anticoncepção é um assunto bem grande, eu resolvi dividir em anticoncepção 1 e anticoncepção 2, tá? No vídeo de hoje, anticoncepção 1, a gente vai falar sobre a eficácia, qual é o índice que a gente usa para avaliar a eficácia dos métodos. Vamos falar sobre os critérios de elegibilidade da OMS, que são divididos em categorias, tá? Que vão nos ajudar a escolher qual o melhor método para determinado grupo de pacientes. Vamos falar sobre os métodos comportamentais, que na verdade a gente vai aqui saber que eles existem, tá bom? Mas a gente não vai sair por aí indicando para os pacientes. Vamos falar sobre os métodos de barreira, que eles são bem usados no nosso meio. E sobre os dispositivos intrauterinos, que também tem uma boa eficácia, tá certo? Então, é importante a gente lembrar que esse assunto, anticoncepção, ele é muito importante para o planejamento familiar, certo? Que é um assunto bem difundido, bem corriqueiro dos consultórios de ginecologia, tá? Mas também quem faz PSF tem que ter uma noção desse assunto, porque as pacientes estão vindo procurar a gente, procurar saber sobre o planejamento familiar e também orientações de métodos de contracepção, tá bom? Então, a gente tem que saber orientar essas pacientes. Então, primeiro a gente tem que lembrar que não existe um método que é 100% eficaz. Todos os métodos, por melhor que ele seja, ele vai ter um mínimo de falha, tá bom? Então, a gente tem que lembrar disso e também a gente tem que orientar a paciente em relação a isso. E também a gente tem que lembrar que não existe uma receita de bolo, ou seja, não existe um método que é bom para todas as pacientes, não. A gente deve fazer uma consulta individualizada, tá certo? É uma prescrição individualizada. Por quê? Porque a gente vai avaliar o desejo da paciente, então a gente vai ver, por exemplo, a idade da paciente, vai ver qual é a prática sexual daquela paciente, se ela tem parceiro regular, se ela não tem, ver o desejo da paciente, se ela tem preferência por algum método, tá certo? A gente vai ver se essa paciente, por exemplo, se ela optar pela pílula, ela vai lembrar de tomar a pílula todos os dias, certo? Vamos procurar antecedentes dessa paciente também, então histórico, ou então se ela tem câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, tá? História de TEP, história de TVP, de AIM, tá bom? De AVC, tá bom? Então a gente precisa fazer uma anamnese bem detalhada, investigar essa paciente para que a gente possa definir qual o melhor método para ela, tá? A gente conversando com ela, expor quais são os métodos e ver qual o melhor, tá bom? Além dessa conversa que a gente vai ter, a gente vai também se basear na escolha através da eficácia, certo? A gente vai avaliar essa eficácia através do índice de Peele, tá? O índice de Peele é o número de gestações em 100 mulheres que estavam usando aquele método por pelo menos um ano, certo? Então, isso significa o quê? Que é o número de falhas, porque se a mulher engravidou é porque o método falhou, certo? Em 100 mulheres que utilizaram esse método por um ano, tá bom? Quanto menor esse índice, maior a eficácia do método. Melhor é o método, tá certo? E a OMS, ela determina que os métodos que são bons para a gente prescrever são aqueles que têm menor do que 4 gestações em 100 mulheres, tá bom? E esse índice de Peele, ele vai avaliar tanto a forma rotineira, que é a efetividade, quanto a forma perfeita, que é a eficácia. A forma rotineira é aquela que está sujeita a esquecimento da paciente, a diarreia, a vômito, a perda da validade, tá bom? É o uso habitual, o uso típico, tá bom? A forma perfeita é aquela que seria usada de acordo com as instruções do fabricante, tá bom? Seria um uso perfeito, o uso correto do método, tá bom? E além dessa eficácia que a gente vai avaliar, a gente também tem que avaliar os critérios de elegibilidade da OMS, que ele é classificado em 4 categorias, tá bom? Sendo que a categoria 1 é aquele método tranquilo, que a gente pode prescrever com tranquilidade, porque ele não tem restrições, certo? Para aquele determinado grupo de pacientes. A categoria 2 é aquele que já tem algumas restrições, mas que os benefícios superam os riscos, então a gente pode prescrever, certo? A categoria 3 é aquele em que os riscos superam o benefício, então a gente não deve prescrever
esse método, tá certo? E a categoria 4 é aquele proscrito, é um método contraindicado para aquele tipo de paciente. Então, na prática, a gente vai prescrever categoria 1, categoria 2 e a gente não vai prescrever as 3 e 4, tá bom? E aqui eu trouxe de modo geral para vocês alguns critérios que a gente usa, que é se a gente tiver em mente, tá bom? Desses fatores em relação aos métodos de estrógeno e aos métodos de progesterona, a gente já consegue ficar tranquilo em relação às contraindicações desse método, tá? Então, assim, de modo geral, o que é contraindicado dos métodos de estrógeno e de progesterona, certo? Que são os métodos que têm mais contraindicações, tá? Então, de modo geral, categoria 3 e 4 para estrógeno. Mulheres fumantes maiores do que 35 anos. Você vai ver, se você for olhar a tabela, que fumantes maiores do que 35 anos, que fumam menos do que 15 cigarros por dia, seria a categoria 3. E mais ou igual do que 15 cigarros por dia seria a categoria 4. O que me importa é que fumantes acima do que 35 anos, para estrógeno, categoria 3 ou 4, certo? A gente não deve prescrever, tá certo? Mulheres que amamentam, amamentação com menos do que 6 semanas, a gente não deve prescrever estrógeno, por quê? Porque o estrógeno diminui a lactação. Então, essa mulher que está em período de lactação, ela não deve receber nenhum método com estrógeno, tá certo? TVP, TEP, AM, AVC, tanto atual quanto prévio, também categoria 3 ou 4 para estrógeno. Por quê? Porque o estrógeno já é um fator trombogênico. E essa paciente que já teve TVP, TEP, IAM ou AVC, que também são fatores trombogênicos, só iriam aumentar a chance dela de ter uma outra trombose, certo? Então, categoria 3 ou 4 para estrógeno, tá certo? Trombofilias e SAF, a mesma coisa. São condições trombogênicas associado com estrógeno, vai aumentar o risco da paciente, tá bom? Enxaqueca com áurea também, adenoma hepatocelular, se a paciente já tiver, é bom evitar o estrógeno porque vai aumentar esse adenoma, certo? Câncer de fígado, a mesma coisa. Hipertensão não controlada porque é um fator de risco cardiovascular, certo? E o estrógeno aumenta esses riscos cardiovasculares, tá bom? De doença cardiovascular. E uma coisa importante que vocês saibam é que câncer de mama atual é categoria 4, tanto para estrógeno quanto para progesterona. Em relação às contraindicações da progesterona, o câncer de mama atual, e frisar que é atual, é a principal contraindicação para o uso da progesterona, tá certo? Então, se a gente lembrar de uma forma geral dessas contraindicações, a gente já fica tranquilo no manejo desses métodos que usam esses hormônios, tá bom? E a divisão, os métodos eles são divididos em reversíveis e irreversíveis, tá bom? Os irreversíveis são assim chamados porque antigamente ainda não sabia a possibilidade de reversibilidade desses métodos, certo? E hoje em dia ainda são chamados assim por quê? Porque existe a possibilidade de reversibilidade, tem a cirurgia para reverter, certo? Esses métodos, porém o índice de falha ainda é grande, tá? Da reversão desses métodos. Então, eles ainda são chamados de irreversíveis, ok? E os métodos reversíveis, que são os comportamentais, o método de barreira, certo? Os dispositivos intrauterinos e os métodos hormonais. Então, a gente aqui nesse vídeo, o vídeo de anticoncepção 1, a gente vai ver os métodos comportamentais, os de barreira e os dispositivos intrauterinos, tá? O restante fica para anticoncepção 2. Então, dentre os métodos comportamentais, esses métodos vão tentar prever o período fértil da mulher. Eles vão tentar prever qual é o período que a mulher está ovulando e, a partir daí, orientar que essa paciente faça uma abstinência sexual, tá certo? O índice de PIL desses métodos não é bom, eles têm uma baixa eficácia, portanto a gente não recomenda que ninguém fique orientando o paciente a fazer uso de métodos comportamentais, tá certo? Então assim, o primeiro deles, que é o mais conhecido, que é o método da tabela, tá bom? Muitas pacientes faziam e algumas ainda querem fazer uso desse método, tá bom? Mas eles têm uma baixa eficácia, eles são pouco indicados e menos ainda na perimenopausa e junto à menarca.
tá? Por quê? Porque nesse período existe uma irregularidade menstrual muito grande. Então, a chance de você prever, tá, uma ovulação, o período fértil, fica mais difícil, tá bom? Então, o que é que a gente orienta nesse método? A gente vai orientar que a paciente fique observando o ciclo menstrual dela por 8 meses, tá certo? Anotando qual o tempo de duração do período mais longo, qual o tempo de duração do ciclo mais curto, tá bom? E aí a gente vai orientar, primeiro, que ela faça a diferença entre esses ciclos. Por quê? Porque se essa diferença for menor do que 10, esse método pode ser usado, mas se for maior do que 10, a eficácia diminui muito mais e, portanto, ele não deve ser utilizado, tá certo? Ele não se torna um método bom, a gente não consegue determinar com veracidade esse período fértil, tá certo? Então, tem que ter essa observação aí, da diferença menor do que 10 dias, tá? E aí a gente vai orientar que essa paciente subtraia 18 da duração do período mais curto, tá? E 11 do período mais longo. O número que der é a data do início do período fértil e o término do período fértil, respectivamente. E aí é nesse período que a paciente vai fazer a abstinência sexual, tá certo? Não é indicado, tá certo, gente? A gente deve lembrar, esses métodos comportamentais têm uma baixa eficácia, tá bom? O muco cervical, a gente vai pedir para que a paciente fique analisando o muco cervical, tá certo? A fluidez desse muco cervical. Então, a gente vai lembrar que esse muco cervical, ele sofre influência dos hormônios. Então, o muco que está sob influência do estrógeno é um muco bem filante, é um muco bem elástico, tá bom? E o muco que está no período pós-ovulação, tá? Que é um muco sob efeito da progesterona, é um muco espesso e turvo. Então, essa paciente vai perceber esse muco filante, esse muco elástico, ou então esse período de lubrificação, tá bom? Até o 4º dia após a percepção máxima dessa umidade, é o período que ela vai ficar em abstinência sexual, tá certo? Volto a lembrar, frisar para vocês que a eficácia desses métodos é baixa, certo? A gente não deve ficar indicando para essas pacientes. O outro método é o método da temperatura corporal basal, que se baseia no fato de que a influência da progesterona na temperatura corpórea, certo? Basal. Então, a progesterona, durante o período fértil, ela faz aumentar a temperatura basal feminina. Isso significa que a paciente deveria ficar medindo a temperatura dela, tá certo? E no momento que ela percebesse esse aumento de temperatura, geralmente de 0,3 a 0,8, seria o momento de fertilidade, o período que ela está ovulando. E nesse período ela vai fazer a abstinência sexual, tá certo? Continuo dizendo, baixa eficácia, a gente não deve indicar, tá bom? E o coito interrompido, que também é muito comum, muito difundido, tá certo? Mas que também tem uma baixa eficácia, gente. O coito interrompido depende do homem, tá certo? Do controle da ejaculação do homem. Depende também de o homem ter feito xixi antes da relação. Por quê? Porque pode ter ficado espermatozoides no canal e quando sai a lubrificação antes do esperma, pode levar espermatozoide para esse canal vaginal, tá certo? Então, existe o risco de ocorrer uma ascensão do espermatozoide e fecundação, tá bom? Então, não é um método bom, certo? A gente não deve estimular os pacientes a fazer coito interrompido, tá bom? E os métodos de barreira? Os métodos de barreira são aqueles métodos em que vai existir uma barreira mecânica ou uma barreira química que vai impedir a ascensão desses espermatozoides, tá certo? Então, o principal deles é o preservativo, tá certo? A camisinha, que ela pode ser tanto feminina quanto masculina, que vai existir essa barreira mecânica impedindo o contato do esperma com a vagina e, consequentemente, a ascensão desses espermatozoides, tá certo? E existe um plus aí do preservativo, que é justamente essa proteção parcial contra as doenças sexualmente transmissíveis, certo? Sendo que a camisinha feminina, ela protege mais, porque ela protege a vulva,
E a masculina, ela protege um pouco menos, mas ainda existe uma proteção parcial. A camisinha feminina, ela está sendo tirada de linha, certo? A que está se mantendo agora é a camisinha masculina. Mas, se a gente olhar esse índice de pio aqui, do uso típico, tá bom? A gente vai ver que o uso típico, ele não é tão bom assim. Então, a gente deve orientar as pacientes a fazer uso da camisinha com outro método, tá? Eu não estou dizendo aqui que ele não pode ser usado sozinho, ele pode ser usado sozinho. Mas é melhor que seja usado junto com outro método, porque o índice de pio dele típico não é tão bom assim, tá certo? Então, a gente orienta que, se tiver possibilidade, se a paciente aceitar, a gente deve sugerir usar junto com outro método, tá bom? O espermicida, que é uma substância que vai imobilizar ou então destruir os espermatozoides através da lesão da membrana do espermatozoide, tá certo? É a substância mais usada nesse espermicida nonoxinol 9, mas o índice de pio dele é muito ruim, tá bom? A eficácia é muito baixa e, portanto, a gente não deve indicar o uso dele sozinho. A gente deve indicar o uso dele com outro método, tá bom? O método mais usado em conjunto com o espermicida é o diafragma, que eu vou falar mais lá na frente. E lembrando que não deve ser usado junto com o preservativo, tá certo? Isso diminui a eficácia da camisinha, então é contraindicado o uso de espermicida junto com a camisinha, tá certo? Se for para usar junto com outros métodos, preferência, por exemplo, ao diafragma, certo? A gente tem que lembrar que não é para usar sozinho, tá? Por conta do índice de pio dele ser muito ruim, tá certo? Ele é efetivo por 2 horas e existe também um risco teórico de aumentar o risco de doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Por quê? Porque essa substância, ela pode levar a microlesões, microfissuras no epitélio vaginal, no epitélio do colo, e isso favorecer essas doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Então, por exemplo, pacientes que tenham alguma doença sexualmente transmissível não devem ser orientadas a ficar usando um espermicida, tá certo? O diafragma, que é o terceiro método de barreira que eu vou falar aqui, ele é um dispositivo, tá certo? É uma membrana circular flexível que a gente encaixa no colo da mulher, tá bom? E isso depende de um médico para poder medir esse colo e mandar fazer esse diafragma sob medida, tá bom? Ele não é tão usado assim por conta da dificuldade mesmo de manipulação por parte das mulheres, às vezes por vergonha de se tocar, certo? Esse autoconhecimento feminino faz com que o diafragma ele não seja tão usado assim, tá? Existe uma proteção parcial contra a DST? Existe, porque ele protege o colo. Então, existe essa proteção parcial contra a DST, tá certo? Como eu falei pra vocês, ele pode ser usado junto com espermicida e, na verdade, a gente orienta que estimule o uso junto com espermicida, porque isso vai aumentar a eficácia do diafragma, tá bom? E algumas restrições do diafragma seria justamente a alergia ao látex, mulheres virgens, tá? Mulheres que têm infecções vaginais ou DIP não podem usar o diafragma, tá certo? E história do síndrome do choque tóxico também é uma restrição ao uso do diafragma, certo? E os dispositivos intrauterinos? Os dispositivos intrauterinos são esses artefatos de plásticos que eles podem ser não medicados ou não ter nenhuma substância ativa, ou podem ser medicados e ter uma substância ativa, como é o caso do DIU de cobre, que tem o cobre como substância ativa, ou o DIU de levonorgestrel, que tem a progesterona como medicação, tá certo? Então, o DIU de cobre, ele é disponibilizado no SUS, tá? Ele tem o prazo de validade de 10 anos, então a mulher coloca o DIU e só daqui a 10 anos ela retira esse DIU, tá certo? Podendo colocar outro imediatamente após a retirada, tá certo? Esse DIU de cobre, ele age através da irritação e, consequentemente, do processo inflamatório que ele vai causar na região, certo? Esse processo inflamatório, ele vai causar uma atrofia endometrial, vai levar a um espessamento do muco cervical, tá bom? Vai diminuir a motilidade da tuba e também ele tem uma ação espermicida,
tá? Uma ação espermicida por conta desse processo inflamatório e também diminui a motilidade do esperma, tá certo? Todas essas ações que eu falei, nenhuma delas envolve a ovulação. Portanto, o DIU de cobre, ele não é anovulatório, tá bom? Ele não tem nenhuma relação com a ovulação da mulher, tá? A mulher ovula todo mês, tá certo? Usando o DIU de cobre. E também por conta desse processo inflamatório que acontece na região, pode aumentar o sangramento e também pode aumentar a cólica, certo? Portanto, as mulheres que já têm um histórico de cólica, que já têm um histórico de sangramento intenso, elas não devem ser, não são boas indicações do uso do DIU de cobre, tá certo? A gente não deve muito orientar essas mulheres a usar o DIU de cobre por conta que pode aumentar a cólica e aumentar o sangramento, tá certo? E o Ciolin, que é um dispositivo liberador de levonorgestrel, tá certo? Que é essa progesterona. É um reservatório de 52 mg de progesterona, que tem um prazo de validade de 5 anos. Então, a mulher vai colocar o DIU e após 5 anos ela retira esse CIO, tá certo? E ele vai liberando a progesterona diariamente e ela vai diminuindo a quantidade de acordo com os anos, tá certo? E o CIO, ele tem praticamente o mesmo modo de ação do DIU, com o plus da progesterona. Então, a progesterona aí vai fazer a atrofia do endométrio, a progesterona vai levar a espessamento do muco, certo? A principal ação do DIU, desse CIO aqui, na verdade, é através da progesterona, do levonorgestrel, tá bom? Mas existe também um processo irritativo ali, de mucosa, com processo inflamatório, porque é um corpo estranho, tá bom? Além disso, algumas mulheres podem ter alguns fatores, alguns efeitos colaterais por conta da progesterona, como spot nos primeiros 5 meses, que são os escapes, tá certo? Podem ter cefaleia, náuseas, depressão, acne, mastalgia, ganho de peso, tudo isso por conta da progesterona. Mas esses efeitos colaterais, eles não são tão grandes assim, tá? Não é na maioria das mulheres que acontece isso, tá? Pode ocorrer, pode, mas não é na maioria, tudo bem? E uma coisa importante também, que eu já falei, mas eu vou frisar isso porque é muito importante, é que eles não influem na ovulação, tá? É o mesmo mecanismo de ação praticamente com o plus da progesterona, portanto, eles não são anovulatórios, tá? E tanto para o DIU quanto para o CIO, algumas complicações são a perfuração uterina, tá certo? Quando vai colocar o dispositivo, pode ocorrer essa perfuração uterina. A expulsão, a mulher pode expulsar espontaneamente esse dispositivo, dismenorreia, sangramento anormal, como a gente já falou, e gravidez ectópica. Uma coisa importante, o dispositivo intrauterino, ele não aumenta o número absoluto de gravidez ectópica, tá certo? O que ele faz é o aumento relativo, ou seja, dentre as pacientes que iriam falhar normalmente por conta iriam falhar no dispositivo intrauterino, tá certo? Existe uma chance maior destas falhas serem com gravidez ectópica, tá certo? Ou seja, não aumenta o número absoluto, aumenta o número relativo, certo? Isso é importante. E se a mulher estiver usando o DIU e engravidar, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente deve conversar com essa mulher sobre o aumento do risco de infecção e também sobre o risco de aborto por conta do DIU, certo? Se a paciente optar e tiver indicação de retirada, melhor que seja até 12 semanas, tá? Então, além da opção da paciente de tirar o DIU, outra coisa que a gente deve avaliar vai depender, na verdade, se os fios estão visíveis ou não. Então, se o fio estiver visível e a paciente desejar interromper, tá certo? Desejar tirar o DIU, a gente vai retirar o DIU, certo? A indicação é que retire. Mas se o fio não estiver visível, a indicação é de manter o DIU, tá certo? Não retirar o DIU e a gente acompanhar essa gravidez, tá certo? A gente vai acompanhar bem de perto, regularmente, mas vamos manter o DIU lá, tá certo?
E se a paciente tiver DIU e fizer uma infecção, uma DIP, certo? Como é que a gente vai proceder? Então, a orientação da maioria dos autores é que a gente inicia a antibiótico-terapia, tá certo? E se após 48 horas ela não melhorar clinicamente, alguns autores orientam que a gente retire o DIU, tá? Isso ainda é um pouco controverso, mas de modo geral, iniciar a antibiótico-terapia, mantendo o DIU, tá? E alguns autores orientam que após 48 horas, se ela não melhorar clinicamente, a gente retira esse DIU, tá certo? Lembrando que o DIU ele pode ser colocado até 48 horas do parto, e se caso ele não seja colocado até 48 horas do parto, a gente deve esperar um mês para colocá-lo, tá certo? Nesse intercurso a gente não coloca o DIU, tá bom? E aí, quais são as contraindicações ao uso do DIU? As contraindicações é uma malformação uterina, óbvio. Se a mulher tiver uma malformação uterina, a gente não consegue colocar aquele DIU. Então, malformação uterina é uma contraindicação para o DIU, tá certo? Gravidez, obviamente, é uma contraindicação. Infecção intrauterina, sangramento uterino anormal inexplicado também é uma contraindicação, certo? Já que o DIU vai aumentar esse sangramento. Câncer de colo, câncer de endométrio e o câncer de mama atual para o DIU com levonorgestrel, certo? É contraindicação também. Então é isso, galera. Espero que a gente tenha explicado direitinho para vocês como são esses métodos que a gente abordou nesse primeiro vídeo, tá bom? Não termina por aqui o assunto de anticoncepção. Vem o vídeo 2 para complementar, tá certo? Até o próximo vídeo.